Senhoras e senhores, hoje eu vim contar como o Denver Nuggets montou esse elenco campeão da NBA em 2023. Muita gente fala que foi importante a continuidade para chegar a esse título, então eu vou mostrar como eles chegaram lá. Eu adotei um critério aqui de selecionar as trajetórias dos 8 jogadores principais a partir da minutagem que eles tiveram nos playoffs por Denver, né? O Denver cortou essa rotação para 8 jogadores e do 8º para o 9º dá para ver uma diferença grande de minutagem. Então, esses são os caras cuja história eu vou contar. E eu começo logo, obviamente, pela peça principal, que acabou sendo a primeira que chegou ao Denver Nuggets. Isso lá no draft de 2014, quando na escolha 41 o Denver Nuggets selecionou Nikola Jokic. É uma história muito conhecida, né? Bem manjada até para quem acompanha a NBA, que o Jokic foi selecionado enquanto a transmissão do draft estava pausada, estava num comercial. Foi passado um comercial da Taco Bell enquanto o Jokic era draftado. Recentemente chegaram até a divulgar como é que foi o vídeo, como é que foi o momento, justamente que ele foi anunciado como jogador draftado pelo Denver Nuggets, uma coisa que nem ele mesmo sabia naquele momento, porque o Jokic estava dormindo, ele não esperava ser draftado. Quem deu a notícia para ele foi o irmão dele que acordou, falando: olha, você foi draftado, cara, parabéns. With the 41st pick in the 2014 NBA Draft, the Denver Nuggets select Nikola Jokic from Sombor, Serbia. Naquele mesmo ano, o draft do Denver Nuggets teve também o Gary Harris, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e o Jusuf Nurkic, que era visto como pivô do futuro lá em Denver e que perdeu justamente espaço com a ascensão do Jokic. Bom, o Jokic, ele não foi diretamente lá para Denver, ele passou mais um ano jogando pelo Mega Basket lá da Sérvia, onde ele conseguiu mais protagonismo na temporada seguinte, né? Foi muito destaque lá, foi MVP da Liga Adriática, um jogador que chamou muita atenção, e aí o Denver Nuggets cresceu o olho para trazer o Jokic para os Estados Unidos. Havia até uma preocupação de que algum time da Europa fizesse uma proposta, porque o Denver via isso como algo talvez não tão bom para o desenvolvimento do Jokic, né? A gente sabe que o basquete europeu é mais focado na coletividade, não tanto no talento individual, né? E para o desenvolvimento do Jokic, o Denver não via isso com muito bons olhos. O Jokic quase foi contratado pelo Barcelona, que preparou uma proposta para ele e foi assistir ao Jokic, só que naquele dia justamente ele não teve uma atuação das melhores e o Barcelona deu para trás e não contratou o Jokic. E aí, quando chegou em junho de 2015, depois de ter tido uma ótima temporada na Sérvia, o Jokic decidiu que era o momento de ir para os Estados Unidos, e lá ele disputou a Summer League e começou a escrever a história dele em Denver, que chegou a esse patamar que a gente está acompanhando hoje. Bom, logo depois da chegada do Jokic aos Estados Unidos, chegou também a peça seguinte, uma das outras peças centrais nessa estrutura do Denver, que foi o técnico Michael Malone. O Michael Malone, ele tinha uma reputação como um grande assistente técnico, um dos melhores da liga. Foi assistente do Knicks, do Cavs do LeBron, do Hornets, do Warriors, e tinha tido uma experiência recente como técnico do Sacramento Kings, ainda naquele momento que o Kings era uma chacota um pouco da liga. Demitiu o Michael Malone no começo da segunda temporada dele, quando ele estava fazendo um trabalho decente. O DeMarcus Cousins acabou pegando uma meningite e ficando de fora do time. A campanha piorou e os caras foram e demitiram o Michael Malone. Ele até brinca falando que uma meningite tirou o emprego dele. Enfim, mas ele ainda tinha uma boa reputação e acabou conseguindo esse emprego, superando ninguém mais, ninguém menos que Mike D'Antoni. O Denver Nuggets queria um técnico para fazer o time jogar de uma forma rápida. Mike D'Antoni, a gente sabe, né? Os 7 segundos ou menos, o ataque dele, run and gun. Imagina o que teria sido o Jokic se tivesse sido treinado desde o começo pelo Mike D'Antoni. Agora fica só na nossa imaginação mesmo. No draft do ano seguinte, 2016, chegou aí, acho que a outra peça, o cara desse time no draft. Na 7ª escolha, o Denver Nuggets pegou o Jamal Murray. O curioso da história do Jamal Murray é que essa escolha só chegou ao Denver Nuggets por conta daquela troca maravilhosa, aquela troca super famosa do Carmelo Anthony pro Knicks em 2011, ou seja, 5 anos antes. Esse era o último compromisso que restava daquela troca. Ficou acordado que no draft de 2016 o Denver Nuggets teria o direito de trocar de posição com o New York Knicks se originalmente a escolha do Knicks ficasse numa posição acima, e foi exatamente o que aconteceu. A escolha do Denver era a 9ª, a do Knicks era a 7ª, então o Denver exerceu esse direito, pulou para o 7º lugar e selecionou o Jamal Murray, que saiu da Universidade de Kentucky. E assim, um detalhe que vale observar nessa história, né,
a gente percebeu o Jokic, Murray, os dois principais jogadores do time, e o Michael Malone já estavam lá em Denver em 2016. Ou seja, se a gente vê a parceria do Jokic e do Murray como uma das mais azeitadas da liga, uma das mais entrosadas, com certeza esse tempo todo fez muita diferença. Naquele começo, os dois vinham juntos do banco, foram pegando uma química e hoje eles são o que eles são, né? A próxima peça a chegar ao Denver também pelo draft foi em 2018, foi o Michael Porter Jr. E foi uma situação que muitas coisas tiveram que dar errado para ele e certo, de uma certa forma, para o Denver Nuggets para ele chegar lá. Isso porque antes da temporada dele de novato na Universidade de Missouri, que inclusive foi a única temporada dele, ele era cotado como uma possível primeira escolha do draft de 2018. Ele era visto como um cara muito alto, que tinha um perfil de arremessador igual o Kevin Durant, mas o que aconteceu? Logo na primeira partida dele pela Universidade de Missouri, ele machucou as costas, teve que operar e perdeu praticamente a temporada inteira. E aí no momento em que ele estava inscrito para o draft, estava fazendo aqueles testes, além da desconfiança por conta da situação dele das costas, ele também estava com um probleminha no quadril e isso, enfim, afastou um pouco os times que foram ficando com medo de draftar um jogador que você não sabia se ia ficar saudável. Ele disse que recebeu contatos aí do Sacramento, que tinha segunda escolha, do Memphis, que tinha quarta, do Dallas, que tinha quinta, mas ele acabou caindo lá até a 14ª no Denver Nuggets, que selecionou o Michael Porter Jr. E assim, ele nunca chegou a alcançar esse status de estrela na liga, né? Embora ainda seja jovem, mas essas desconfianças até têm um porquê. Afinal de contas, desde então, o Michael Porter Jr. já fez mais 2 cirurgias nas costas. Enfim, é um jogador que convive ainda com lesões na carreira. Depois desse núcleo jovem, o Denver foi começando a procurar no mercado as peças que iam complementar esse centro do time, né? E em 2021, na trade deadline de 2021, eles trouxeram um jogador que acabou sendo fundamental nessa campanha. A gente viu aí defendendo os principais jogadores adversários e também contribuindo eventualmente no ataque, que foi o Aaron Gordon. Eles trouxeram numa troca o Aaron Gordon, que veio do Orlando Magic. Ele se achava meio mal utilizado, né? Era um jogador que tinha muito esse status de jogador principal do Magic, mas que talvez não fosse o papel certo para ele. Ele foi trocado para o Denver Nuggets junto com o Gary Clark, e o Denver Nuggets enviou justamente o Gary Harris, que a gente falou que foi draftado lá junto com o Jokic, e também o R.J. Hampton, além de uma escolha de draft de 2025. E aí, naquele momento, Denver já foi colocado como um possível candidato ao título e até se justificou em quadra. Logo depois emendou 8 vitórias em 9 jogos, mas aí naquele momento que as coisas estavam se acertando, o Jamal Murray machucou o joelho e ficou quase 2 anos fora. Enfim, cortou um pouquinho as asas desse sonho de Denver, que demorou, mas chegou, né? Na off-season seguinte, de 2021, para a temporada 2021-2022, o Denver Nuggets foi ao mercado e assinou com o Jeff Green, o veteraníssimo Jeff Green, um coroa que tem um ano a mais que eu. Denver é o 11º time do Jeff Green na carreira e ele já fez muita coisa. Se você entrar lá na página dele no Basketball Reference, é uma viagem, assim. Além desses times todos, né? O cara perdeu uma temporada inteira se recuperando de uma cirurgia no coração. Ele já jogou por time que não existe mais na NBA, já teve mais de 240 colegas de time diferentes, enfim, fez muita coisa. Ele é a história em pessoa no Denver Nuggets. Assinou esse contratinho bem suave para a folha de pagamento do Nuggets, fez um papel importante ali, né? Vir do banco, dar um descanso pro Jokic, ser um jogador ali que ajuda como um cara grande também, enfim. E por fim, na virada para essa temporada que acabou de acabar, os últimos movimentos que terminaram de lapidar esse time, né? O Calvin Booth, ele foi nomeado, né? Foi promovido a presidente de operações de basquete do time, o cara que monta o time na prática. E aí ele fez 3 coisas para, enfim, finalizar esse time, né? No draft de 2022, ele selecionou o Christian Braun, jogador que vinha da Universidade de Kansas, que inclusive foi campeão do NCAA, chegou e fez esse papel importante nos playoffs, vindo do banco com muita energia, cortando para cesta, enfim, e acabou se tornando até o 5º jogador na história a emendar um título da NCAA, logo na sequência com o título da NBA. Depois disso, o Calvin Booth fez uma troca que acabou sendo cirúrgica. Ele foi atrás justamente da peça que todo mundo falava que Denver precisava, né? Um bom defensor de perímetro que também tivesse um arremesso bom de 3, e ele conseguiu fazer a troca pelo Kentavious Caldwell-Pope, mais conhecido carinhosamente por todos como KCP. O KCP estava no Wizards, no Washington Wizards, e chegou para Denver junto com o Ish Smith, e o Denver enviou o Monte Morris e também o... Nossa, quem que eles mandaram para...
Monte Morris e o Will Barton, lembrei agora. As análises da troca logo depois que ela aconteceu eram de que tinha sido uma troca ok para Denver, que talvez eles tivessem enviado muita coisa para o que eles receberam, mas acabou se mostrando um negócio certeiríssimo. Justificou, né, a fama de bom defensor, bom arremessador de 3, é um cara que já tinha experiência de campeão com o Lakers em 2020. E no dia seguinte, exatamente no dia seguinte a essa troca, o último movimento fundamental para a construção desse time foi a contratação do Bruce Brown, jogador que tinha sido draftado pelo Pistons, fazia um papel ali de armador, né? Mas depois foi trocado para o Brooklyn Nets e ele era um faz-tudo naquele time, até era como se fosse um mini pivô, as funções dele, né? Fazia o que o pivô faz, mas sendo muito mais baixo. E aí chegou no mercado, não recebeu grandes propostas, estava um pouco sem prestígio. O Denver conseguiu assinar um contrato com ele muito vantajoso, de só 13 milhões por 2 temporadas. E a gente acabou de ver como ele foi fundamental no título, sendo um armador reserva, que até jogava com os titulares em muitas situações, um ótimo defensor, brilhou em momentos diferentes da pós-temporada. E agora fica o dilema aí para Denver, né? Porque esse segundo ano, na próxima temporada, ele tem um contrato que tem uma player option para ele, ou seja, se ele quiser, ele pode sair desse contrato e assinar um novo, até com outro time por um dinheiro, uma quantia muito maior, que é um risco para Denver, né, perder esse jogador que foi tão importante nessa caminhada. Bom, essa é a trajetória que levou o Denver desde 2014 para cá, ou seja, foram 9 anos aí para montar esse time, terminar de montar esse time, que acabou sendo campeão e, no meu entender, é um time que entra no ano que vem como forte candidato a se repetir como campeão, afinal de contas os principais jogadores ali estão sob contrato. Bom, gente, se vocês têm alguma observação para fazer sobre esse vídeo, sobre esse time, só deixar aqui nos comentários, se puder deixar seu like, e agradeço muito também se puder se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos. Tá bom, gente? Até a próxima!